Boa noite a todos. Então vamos continuar, com as tarefas da noite. Enquanto o trabalho mediúnico vai iniciar para o tratamento, aqui também se faz esse tratamento, o tratamento espiritual, que todos nós viemos buscar. Porque o melhor remédio é a prevenção, E a grande prevenção para o não adoecimento da alma é entender as leis divinas, nos conhecer através do Evangelho. Então Jesus é o grande modelo de saúde mental e física para toda a humanidade. Depois dele, tem os seus enviados, que traz a sua mensagem consoladora também para outras escolas religiosas, as não cristãs, por exemplo. Também a moral é a do Cristo. Se a gente observar, estudar as religiões que não são cristãs, a gente vai ver que todo o fundamento da moral, do ensino dessas religiões é baseado na vida de Jesus. Na quarta passada, o nosso companheiro que fez o estudo falou a respeito dos sofrimentos, dos sofrimentos, das causas dos sofrimentos. E ele, como o Evangelho segundo o Espiritismo divide, ele nos pontuou que há duas causas: as anteriores dessa nossa existência, dessa vida, para melhor entendermos, porque vida nós só temos uma, existência nós temos várias. Existimos ora no corpo, ora fora do corpo. Mas, com a maneira de dizer, nesta vida, nessa encarnação, e tem também as causas atuais, que certamente são as maiores causadoras de sofrimentos. Porque as anteriores, as causas anteriores, a gente vem com a graça do esquecimento, mas com a responsabilidade do ressarcimento. E as coisas vão acontecendo como provas, como expiações, e a gente, sem entender o que o Espiritismo nos traz, a lei da reencarnação, a gente fica sem entender a justiça divina. Por que isso está acontecendo comigo? Se eu levo uma vida tão regrada, tão reta, procuro ser assim, e as coisas estão dando tudo errado. A gente vai ver que, se não tiver nenhuma causa aparente dessa existência, essas causas estão anteriores. E hoje nós vamos continuar com esse assunto sobre o sofrimento, repetindo, o que Jesus nos disse. Nós vamos pegar uma instrução do Espírito Lacordaire, que ele deu essa instrução, e está anotado no livro segundo o Espiritismo, capítulo 5, no título Bem e Mal Sofrer, onde Jesus diz que bem-aventurados os aflitos, deles é o reino do céu. E o Espírito Lacordaire vai nos esclarecer como a gente é feliz se estamos vivendo na aflição. Como que a gente é bem-aventurado, feliz, se estamos aflitos? Então, não se referia à generalidade dos sofredores, pois todos que aqui estão sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Então Jesus não estava referindo que a bem-aventurança dos aflitos para todos, mesmo que aquele que do ponto de vista material está sobre a bonança ou o sofrimento, para aqueles que estão sobre a palha, como diz ele.
Ele diz assim: mas aí poucos sofrem bem. Porque não basta sofrer. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer, como um bom pai, o aprendizado dos filhos. E como Jesus intitulou Deus, essa sabedoria suprema, esse amor supremo, como nosso Pai, então certamente Deus também quer que nós aprendamos. E como nós somos espíritos ainda inferiores em ciência e moralidade, a própria condição nossa já gera sofrimento, porque cada defeito nosso gera um sofrimento. O ciúme é um defeito, não é uma virtude, é um vício. Ele gera sofrimento, né? Quem é ciumento sabe o tanto que sofre. E não é só ciúme dos cônjuges, não, do namorado, da namorada. O ciúme. E a gente tem. Menor ou maior grau a gente tem. O egoísmo. Os Espíritos dizem que esse é a raiz de quase todos os males. O egoísmo. Que é contrária o pensamento do Cristo, que é contrário à fraternidade. A fraternidade, ela quer o bem para todos. Quer o melhor para todos. O egoísmo não, só para mim. E aí não é bom, porque só é bom o que pode ser bom para todos. Continua o Espírito Lacordaire. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. A gente pensa que o desânimo é um mal que só me faz mal. Não é. Ele faz mal a toda a sociedade. Se um soldado ou dois de uma corporação desanimar na luta, ele coloca em risco todo o batalhão. E assim também somos nós. Nós somos um batalhão só, a humanidade inteira. Se parte dessa humanidade, desse batalhão, desanimar na luta, todos perdem. Porque quando um amor nosso, seja ele filho, parentes, cai no desânimo, nos pesa. E esse peso nos faz sofrer. Todos. Mas principalmente o desanimado. Então o Evangelho é essa injeção de ânimo. Jesus não esqueceu de dizer-nos, de recomendar-nos bom ânimo, que é o contrário do desânimo, né? Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. Quando nós entramos no desânimo, o Espírito diz que Deus nos recusa consolação, porque nos falta coragem. A prece é um suporte para a alma. Mas ela não basta. Se a gente ficar só fazendo prece, ele diz que não basta. É preciso que seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. A confiança em Deus. A gente tem que fazer tudo o que está no nosso alcance. Vale a pena a gente lembrar daquela passagem da ressurreição de Lázaro. Jesus foi chamado, certamente estava ali todo mundo na beira do túmulo ali, e ele começa a dar ordem. Olha,
retirem a pedra do túmulo. Todas aquelas pessoas que estavam ali gozando de saúde podiam dar uma mão e retirar aquela pedra, né? Depois ele dá outra ordem. Ele não faz. Ele dá uma ordem. Desate-o. Porque naquele tempo era costume de enterrar, de sepultar as pessoas amarradas. É um costume judaico até hoje. Às vezes encobrir, fazer todo aquele ritual no corpo. E ele dá essa tarefa também para aqueles que estavam ali. Mas a terceira tarefa, ele não delega para ninguém. Ele a faz, que é chamar Lázaro do sono da morte, ressuscitar Lázaro. Essa só ele podia fazer. As outras, qualquer um que estava ali poderia realizar. Então tem tarefas que nos faz padecer, que nos faz sofrer, que nós podemos realizar. É isso que o benfeitor está falando. Tem hora de ação nossa, oração, não só prece, pedindo que os espíritos, ou o anjo da guarda, ou Deus, ou Jesus, faça aquilo que nós podemos fazer, que é remover a pedra do túmulo, desatar os nós que nós mesmos fizemos, e deixar que aquelas tarefas que nos é impossível, que Ele faça. Depositar nele a nossa confiança, através da nossa oração sincera, e entregar-nos resignadamente. Muitas vezes foi dito que ele não colocava um fardo pesado sobre ombros fracos, mas o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Sempre os Espíritos estão nos relatando nos treinamentos mediúnicos, a dificuldade para a encarnação, para realizar essas tarefas que nós estamos postos nelas. E muitas vezes nós deixamos o desânimo e a falta de coragem tomar conta do nosso ser, e nós não as realizamos efetivamente, e voltamos para casa com a tarefa a cumprir. E quando é que vai ser nos dado uma nova oportunidade de estar no corpo físico para realizar as nossas tarefas? Então aproveitemos a oportunidade, nem que for, se a gente tiver só mais um dia, pensemos no bem, agimos no bem, colocamos sempre à disposição de Deus todos os nossos recursos que nós já possuímos, como naquele dia que Jesus reuniu e estava falando com a multidão, e elas estavam com fome e tinham muito pouco para oferecer, mas Jesus convidou para que todos, que aquele pouco que tivesse fosse colocado à mesa, fosse colocado à disposição dele. Mas a multidão era tão grande, aí que vem a fé, a confiança em Deus. Que entra a fé, a confiança em Deus. Mas eu tenho tão pouco, como que eu vou oferecer? Oferece o que você tem, que Deus proverá a multiplicação necessária para atender toda a multidão que está dentro de nós, faminta desses recursos divinos. Por isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos nas igrejas buscando Jesus, porque estamos famintos dos recursos, mas nós possuímos algo, e muitas vezes o desânimo, a falta de coragem de ofertar na mesa do Divino Mestre, para que Ele proporcione a multiplicação e atenda às nossas necessidades. Não tenhamos vergonha de oferecer o pouco que somos nas mãos de Deus. Tenhamos coragem sempre. Por mais penosa que seja a aflição, não chega à magnitude que terá a recompensa. Então, quanto mais a gente bem sofrer com resignação, com entendimento, procurar o entendimento, procurar conhecer, nas orações,
pedindo a Deus que nos responda nos sonhos, com entendimento, por que nós estamos passando por aquela aflição, para que a gente consiga a convicção, para termos o entendimento para aquela prova. Mas é preciso merecer essa recompensa, e é por isso que a vida é cheia de tribulações. Outra fala que Jesus nos incentiva, dizendo que no mundo, nesse mundo de expiações e provas, é certo que nós vamos ter tribulações, como ele também teve, mesmo ele sendo um espírito puro, crístico, mas ele estava inserido na atmosfera, na psicosfera do nosso planeta, no meio de nós, imperfeitos. E é claro que isso, muitas vezes, causou grandes aflições no seu coração, principalmente em nos ver nessas condições. Mas ele nunca desanimou, porque ele sabe, porque ele passou por essas condições que nós estamos passando na evolução dele, e ele sabe que nós somos capazes também. Por isso que ele, aqui atrás, o benfeitor nos lembrou que o fardo nunca é pesado demasiadamente além das nossas forças. Deus sabe quanto nós podemos suportar, assim como um pai prudente não coloca um fardo maior nas costas dos seus filhos. Sede, pois, como um militar, que não, o militar ele é treinado para a labuta, para a luta. Muitas vezes lutas sangrentas, mas o benfeitor está nos convidando para ser igual ao militar, pronto para a luta, mas não uma luta sangrenta, uma luta conosco mesmo, contra esses vícios que nós carregamos dentro de nós. A cólera, aquele estupim. Nossa, mas eu tenho um estupim, não pode me contrariar que eu já estou. É para a gente lutar contra isso, assiduamente ali, ó. Está disposto a lançar a mão das armas, que é a paz, a tranquilidade, o conhecimento a respeito do que tudo isso pode nos causar de mal, e o que nós devemos fazer para evitar. Tudo está contido nas leis divinas, que é o próprio Evangelho. Ele diz mais: ficai satisfeito quando Deus vos envia à luta. Quando um capitão envia os seus soldados para a frente da batalha, é porque ele já confia nesses soldados. Então o benfeitor está dizendo que ficamos satisfeitos por Deus ter nos enviado à luta. Aproveitemos essa oportunidade da encarnação para lutar como um militar. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, nas quais às vezes é preciso mais coragem que num combate sangrento, pois quem fica firme diante do inimigo curva-se sobre a opressão de uma pena moral. Às vezes o militar ali é treinado para ficar firme na frente dos seus inimigos, mas a dor da consciência, da tarefa mal realizada, que é chamada aqui de a dor moral, ela derruba qualquer um, da mais alta patente até a menor, qualquer um. O homem não recebe nenhuma recompensa para esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva seus louros e um lugar glorioso quando a gente combate o bom combate conosco mesmo. As lutas mundanas de vencer o outro, de
passar por cima do mais fraco. Deus não dá nenhuma recompensa para nós. De driblar o sistema aqui, o sistema ali, sobressair. Não tem nenhuma recompensa. Essas recompensas é a que nós agariar por aqui mesmo. Quando vos ocorrer um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos por suportá-lo. Motivo de contrariedade e dor nós temos todo dia. Toda hora bate na nossa porta, principalmente nas nossas relações. Principalmente com as mais íntimas, as relações nossas mais íntimas. Sempre a gente está sendo contrariado ou está contrariando alguém. A gente não pensa nisso, a gente só pensa na contrariedade que o outro nos faz. E a gente também contraria o outro. Por isso que gera isso tudo. Ele diz que quando chegar essas condições, para a gente suportar, para superar. O que é suportar? Às vezes silenciar. Lembrar desses momentos que nós temos aqui de aprendizado, de estudo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com a justa satisfação: eu fui mais forte. Quantas vezes nós já vencemos, já experimentamos a dominar a impaciência, a cólera ou o desespero? Aí passa, a gente fala: nossa, graças a Deus, passou e eu consegui. Eu achei que eu não ia conseguir, e eu consegui, eu suportei. Aí nós já sentimos a felicidade real, que é a vivida pelos espíritos superiores o tempo todo. Eles estão sempre suportando, dominando esses ímpetos de impaciência, de cólera e de desespero. Bem-aventurados os aflitos, pode então ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho vem o repouso. Vale-nos a pena lembrar que Jesus não falava para corpos. Jesus sempre fala para a alma, para o espírito que é imortal. Então, essas bem-aventuranças, se a gente levar ao pé da letra da materialidade, ela não tem sentido nenhum. Mas se a gente levar para o íntimo, para a parte imortal, que é o espírito, o que é 50, 100 anos de aflição bem vivida, bem suportada, de luta para dominar essa parte ainda animalesca que nós trazemos, que uma hora foi necessário, num período da nossa existência como evolucionistas, como seres que foi criados simples e ignorantes. Nós precisamos ser egoístas, nós precisamos proteger só a nossa família, para a proliferação da prole. Mas nós chegamos no estágio hominal, aonde o espírito é agraciado com a consciência, mas também com a responsabilidade. A consciência e a responsabilidade andam junto como o direito e o dever. Que a gente fala muito em direitos, pouco em deveres. Se a gente cumprir com todos os nossos deveres, as nossas regras constituídas por nós mesmos, por exemplo, em vivendo em sociedade, os direitos é absoluto, não é? Mas nós só olhamos por direito, e nós trazemos isso por conta do egoísmo. Nós trazemos isso para a nossa vida espiritual também. Nós só queremos as recompensas. Mas e a luta?
Ninguém ganha salário sem o trabalho. Assim também é a felicidade que tanto nós almejamos. Nós temos que buscá-la e construir no dia a dia. E essa construção é a vivência, suportando, amando, superando sempre, principalmente nós mesmos. E no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 26, escrita por Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier, o título Padecer. Padecer é sofrer. Tem outros significados, mas também está tudo relacionado ao sofrimento. Ele pega uma parte do versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse, que diz assim: nada temas das coisas que há de padecer. Então, é um convite a nós não ter medo de enfrentar os padecimentos que nós temos que passar. E não é por castigo, não. É para o burilamento, para a construção de um ser forte. Porque o diamante, ele não é feito na superfície. Ele é feito no interior, sob pressão e tempo. E assim também é o espírito. Para ser um espírito crístico, ele padeceu tudo isso que nós estamos padecendo. Por isso Jesus nos entende e nos espera sempre. Tem toda a esperança depositada em nós e sempre nos incentivando. Diz Emmanuel: uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Alijar é retirar, tirar. Então, uma das maiores preocupações de Jesus foi retirar o medo de nossas vidas. Medo de tudo. Não, eu não vou desenvolver a minha capacidade mediúnica porque eu tenho medo de ter contato com os espíritos. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de fazer o bem e depois não ter mais tempo. As pessoas ficam me procurando. Não, ninguém pode saber que eu tenho essa capacidade, porque senão ninguém vai me deixar mais quieto. Medo. Então Jesus, Ele está sempre nos alertando para nós nos livrarmos dos medos, de todos os medos. Nós não precisamos mais do medo. Quantos de nós afastamos das tarefas, desanimamos nesse período da pandemia, por medo de desencarnar? Espírita com medo de desencarnar. Lembro da história de Maria de Magdala, né? Quando ela não foi aceita no meio dos discípulos, ela foi para o vale dos leprosos. Ela não teve medo de ser contaminada, e foi contaminada, e desencarnou, e seu espírito foi recolhido nos braços do próprio Cristo. Isso não é brincadeira. Você desencarnar e o próprio Cristo vir te buscar no colo. É para poucos. Mas ela entendeu e compreendeu, com coragem, com determinação, que as vicissitudes da carne não é maior do que as virtudes da alma, e se entregou inteiramente ao trabalho, sem medo nenhum. E olha a recompensa, né? É isso que o benfeitor estava falando. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida, traduz confiança plena. Afinal, o que significará padecer? Pergunta o benfeitor. E ele mesmo responde: o sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu os brinquedos. Aquele sofrimento de nós mais velhos,
que a gente achou que não ia dar conta de passar na nossa juventude, na nossa infância, aqueles medos, aquelas dificuldades, não era só um brinquedo hoje? Para a nossa maturidade? Então, um espírito como o Emmanuel hoje, esse sofrimento cotidiano que nos tira o sono, é igual tomar um brinquedo de uma criança, fica contrariada, chora e esperneia, acha que vai acabar o mundo, e é só um brinquedo que foi lhe retirado momentaneamente. Talvez isso que está acontecendo com você, comigo, conosco hoje, essa contrariedade, essa revolta, esse desânimo, é só que foi tirado um momento de distração da sua vida, para você observar mais o seu coração, o seu sentimento. Mas isso está gerando contrariedade. Numerosas criaturas sentem-se iminentemente sofredoras por não lhes ser possível a prática do mal, revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu os caprichos perniciosos. O que é que nós pedimos? O que é que nós ansiamos? Sejamos francos. Não precisa responder não. Qual que é o nossos maiores desejos do dia a dia? Da maioria de nós. Não é só as coisas materiais? Só os caprichos do gozo terreno? O poder, o reconhecimento, a bajulação. Poucos estão buscando o tesouro eterno, que é a construção firme da fé, através da resignação dos padecimentos aqui da terra. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução de boas tarefas. Muitas vezes nós somos chamados para a tarefa, a primeira coisa que nós já levantamos é uma contenda. Não, assim eu não faço, porque se não for do meu jeito eu não faço. Não, você foi convidado para realizar essa tarefa. Você foi convidada para ser mãe, para ser pai. Não é para virar uma contenda, para ser um chefe de família, um encarregado, um líder de um grupo. Diz que o amigo leal, o trabalhador leal, é aquele que procura estar sempre disposto na realização da tarefa. Toda hora que você chama, eu conheço uma pessoa aqui no Centro Espírita, que toda hora que você chama ele está disposto, e já não está quase nem andando mais, nunca falou não. Eu já trabalho com ele, mais próximo dele, há mais de 10 anos, nunca deu uma resposta de desânimo. Não posso, é agora. Que Deus continue abençoando. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que estás no céu. Participar do espírito de serviço, porque todo serviço é evangélico, é divino. Toda tarefa. O ato de você limpar um móvel, um ambiente, de você limpar uma criança, cuidar de um animal, de um jardim, de uma planta, de uma estrada, de uma sujeira. Eu lembro do Sari, muitas vezes dá o exemplo da gente estar fazendo uma caminhada, ver um caco de vidro, apanha-o, tira dali, que pode vir uma pessoa
despercebida e cortar ali, ferir gravemente uma criança, uma pessoa idosa ou qualquer outra pessoa, ou um animal. Isso é a pessoa que está disposta sempre em servir, porque serviço é servir. Não tem serviço, servo sem serviço. Não temamos, diz o benfeitor, não tenhamos medo. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Deus é bom, mas é justo. O que é nosso, é nosso. E como Ele é magnânimo, Ele sempre está aliviando a nossa barra, diminuindo a dose, parcelando. Quantas encarnações nós estamos na luta contra o egoísmo? Será quantas? Parcela aí de 100 anos, 50, 70, enfrentando todo tipo para burilar, para nos diminuir o espírito do egoísmo. Oportunidade de partilha, de percas, imposta mesmo, às vezes, percas. Nós falamos, mas o que eu fiz? São as parcelas que nós mesmos pedimos. Quando nós, em espírito, pais conscientes da necessidade que nós temos, pedimos para superar um vício. Às vezes leva 10, 15, 20 encarnações, dependendo do esforço. E se a gente esforçar, a gente vence às vezes nenhuma. 1, 2, 3, alguns vícios e seus derivados, porque cada vício tem seus derivados. É uma família completa que nos gera sofrimento. Finaliza o benfeitor: um pai não distribui padecimentos. Um pai responsável, um pai que ama. Tem as exceções de psicopatas, mas aqui o benfeitor está falando de pai. Pai, mãe. Dá corrigenda e toda corrigenda aperfeiçoa. Nós mais velhos aqui estamos lembrando dos nossos pais. As corrigendas às vezes era dura, mas hoje os nossos professores, eu lembro de alguns, aqueles bonzinhos que deixavam a coisa rolar, nem lembro, nem sei o nome deles, mas aqueles que cobrava, que ensinava, que importava com o nosso aprendizado, eu lembro de todos. E a gente nunca esquece dos nossos pais, que nos dá corrigenda, pois a corrigenda nos aperfeiçoa. Não desanimemos. Recomenda-nos o Evangelho hoje. Tenhamos coragem de silenciar, nem que for a boca. Porque se nós começarmos a silenciar a nossa boca, nosso coração vai começar a aprender também a ter paz. É muito melhor a gente ter paz do que ter razão. A gente quer sempre ter razão, principalmente quando a gente está na imaturidade. A gente acha que tem razão em tudo e passa por cima de todos, e aí nós não temos paz. Crescemos nesse vício de sofrimento pela falta da paz. Busquemos a paz, tenhamos coragem de nos domar, com a força do amor de Jesus e do seu Evangelho, que é a sua vida, que Ele nos ofereceu. Nós temos que sair da materialidade, achar que Jesus morreu, só o ato dele morrer, pregado numa cruz, vai resolver o nosso problema. Não vai. O que vai resolver nosso problema é a vida dele,
É a vivência dele, é o exemplo, e a gente imitar. Colocar como modelo, todos os dias. E a gente já está começando a fazer isso, porque a gente ainda erra, cai, tropeça, escorrega, sai do trilho, aí a gente lembra, dói a cabeça, volta de novo. E pede força a Deus, fica com vergonha uns dias, mas depois a gente vê que isso é bobagem, porque a gente está achando que já é perfeito e nós não somos perfeitos, mesmo que o outro ache que nós temos a obrigação de ser perfeito, mas nós sabemos que nós não somos perfeitos e nós vamos errar. O importante é a gente nunca nos entregarmos, lutar sempre, principalmente por nós mesmos, pela nossa alegria de viver. Principalmente nesta encarnação que está sendo a encarnação mais importante de todas as nossas vidas. Porque nós estamos colocados num momento muito especial, onde tudo não é mais o que era, e nem vai ser o que está sendo. As coisas mudam assim, e a gente tem que ter habilidade para acompanhar essas mudanças, que certamente vai chegar num ambiente mais tranquilo. Tenhamos sempre confiança, determinação, e não tenhamos medo, porque Deus e Jesus que é o comandante dessa barca, e nós estamos dentro dessa barca por misericórdia e amor de Deus. Vamos em paz, e que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. E não esqueçamos de nos aguardar aqui, a hora que for chamado para o passe, aproveitar bem o passe. Quem já leu as obras espíritas sabe como é que funciona o passe. É um momento de oração, de agradecimento, de recepção e de doar as energias divinas, porque tudo é divino. Vamos aproveitar para curar o nosso corpo, mas principalmente para ele equilibrar e encher de ânimo a nossa alma para esses dias tão difíceis que está sendo. Que Deus nos abençoe.